O seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Conheça Ciência do Bots, melhor canal de bots em língua portuguesa disparado. Bem-vindo no canal do Viciado em Luta. Seguinte, eu vou trazer a luta do Karate Combat 053, desculpa, eu tava com um negócio na cabeça. Rebeldes 10 Pegni contra o Roger Souza. Seguinte, eu tentei gravar isso várias vezes trazendo a discussão, mas seguinte, eu vou deixar a discussão pro final. A discussão, na verdade, a maior parte do vídeo eu vou deixar o nocaute. Primeiro eu vou pegar o replay, depois eu vou fazer análise e depois a discussão. Um pouco antes dele assumir essa postura, já venceu, tá? Essa foi a luta mais fácil que ele já enfrentou. Tipo, o pessoal ficou muito surpreso. Eu ficaria surpreso se o resultado fosse minimamente diferente. Não é desprezando o brasileiro, na verdade o erro é totalmente do brasileiro que desprezou o extremo. Eu não vou entrar no mérito dos mortais. Oh my goodness. It was like he took him off guard with the stutter on the tempo change, he right? was just waiting and look. Look, he's like, look in, there it is. Oh my goodness. Just, I mean, I think he got him Whatever. That left. One punch mesmo. Oh. I barely. And now this. Bet with Crypto. Seguinte, eu vou agora entrar no mérito. Seguinte. Follow Clown Bet on X for your chance to win. Don't just bet on Crypto. Bet with Crypto. 30% da velocidade original. O que acontece? Essa base mais ampla é natural não é natural do Taekwondo, mas a prática do Rebeldes em Taekwondo leva ele até essa base. A base dele é o Taekwondo. Roger Souza, a base dele é um Muay Thai na trocação, mas ele na verdade é um lutador de MMA. O que acontece? O Roger não tem a menor noção profunda de trocação, ao ponto de entender muito sobre o discernimento de distância, ações e leituras muito grandes. Por outro lado, o Roberts tem. O que acontece? Nessa posição, se fosse para esticar a mão nessa postura, ele estaria muito próximo, a mão dele estaria muito próxima em relação ao pé do Roger. Aí o que acontece? Ao ficar numa postura mais alta, ele dá um pequeno avanço. Aí nisso aí ele já deu uma aproximadinha. E o que acontece? Ele deu uma viradinha e tá olhando a base, entendendo a distância do oponente. E o que acontece? Muito comumente a gente tem a noção que o lutador, a cabeça dele tá no mesmo lugar que o centro de equilíbrio, o resto do corpo. Na verdade tá um pouquinho pra frente. Ele tá querendo entender a distância do corpo, que se ele conseguisse acertar uma distância muito próxima, a distância que o corpo do oponente está, um pouco menos que isso, ele acerta. Pou! Aí o que acontece? Ele tá lendo o oponente, querendo entender a base. Nessa base ele vai pensar a forma como o oponente vai avançar, com certeza de forma bem linear. Ele tá com uma defesa boa, ele quer entender postura, ele quer entender essas coisas. São leituras inconscientes que são valiosas para um lutador. São bem valiosas. Aí o que acontece? Aqui foi um problema que o Roger começou a avançar e o Rebeldes já ia começar a tomar uma ação. A velocidade da mão do Rebeldes é muito rápido, é um míssil, e aqui o cara já estava morto. Agora, O que acontece? O diferencial
do Rubeles é a noção de distância muito desenvolvida, essa leitura. E ele tem uma coisa que no meio da trocação não é muito importante. Quando se trata desse impasse, inicialmente, eu acho que é um tanto importante, sim. É uma noção que não é coisa mais importante ser desenvolvida por um lutador, mas eu acho que é importante ter em mente e ter isso consciente. Deixa eu tirar esse despertador rapidinho. Que por falta de um nome melhor, um nome mais desenvolvido, seria o caminho do nocaute. Trajetória do nocaute. É o que acontece. Isso vale muito quando você tem uma diferença ridícula. Ó. A Lola e 2 filhotes estão aqui. Quando tem uma... Não vi. Tem uma diferença muito grande da qualidade dos lutadores. O lutador que não tem noção, outro que tem, normalmente tu identifica bastante isso. O que se trata? O cara tá com uma defesa. Não. A Lilica apareceu. Tá. O cara tá com a defesa aqui. Olha, se você quiser socar de forma linear pra golpear aqui, tu não vai conseguir. Lola, pode parar, por favor? Você não vai conseguir. Você vai querer socar contornando. Você vai ter que fazer uma trajetória. Lola, para, por favor. Vai ter que fazer uma trajetória diferente do golpe. O que acontece? Vai ter momentos diferentes que a trajetória vai ter que ser diferente. A pessoa tá assim. Aí você pensa, não, aqui eu tenho que golpear para acertar aqui. Que o cara vai colocar a cabeça para cá. Porque em outros momentos vai para fora. Tem uma trajetória definida. O que acontece? O Rubeles é um cara extremamente alto, uma envergadura ridícula e é sinistro. Um cara sinistro. Ele provavelmente está acostumado a enfrentar pessoas mais baixas. O que acontece? Ele adota normalmente um golpe em arco um pouquinho acima da linha do ombro e vai descendo. Vai ter no futuro, eu quero fazer uma resenha sobre um livro. Eu acho que é do Jack Dempsey ou do Rock Marciano, não lembro, mas eu acho que é do Dempsey, que fala bastante sobre gerar força nos golpes. Eu acho bem interessante. Eu acho que vai ser um acréscimo muito bom. Mas o que rola? Ele quer um soco que vai passar por cima da defesa do adversário. Ele tem uma trajetória muito definida. Vocês comecem a pensar. Eu vou colocar aqui. Comecem a pensar que ele tá identificando a base, a distância, a postura, tá tentando pegar o máximo de detalhes. Ele tá vendo a guarda do cara. E aqui ele tem um caminho que, se ele fazer em arco, que o que acontece? A mão da frente vai ter que ter um time muito bom. Vai ter que ter um time muito bom, mas ele conseguiria. Se ele fizer um jab muito rápido, ele consegue um golpe. Se fosse mais amplo, ficaria um tanto aberto, mas por aqui ele conseguiria um golpe em arco. Teria uma ótima trajetória, só que o Roger, sinceramente, um pouco cabeçudo nesse ponto. Ele tira a guarda para golpear. Pensa numa trajetória. O Rubeles sendo muito bom encontrar uma trajetória adequada e ter uma noção muito grande do timing que tem que ser executado esse golpe. Tem uma noção de distância, ele tem uma leitura muito grande, ele tem uma noção de posicionamento de ambos os lutadores, ele tem uma noção de timing muito grande, coisa que o Roger não... Eu não vejo ele ter um vislumbre de nada disso. O que acontece? Eu vou criticar um lutador de MMA um pouco mais à frente, que ele também não tem. Ele tem menor condição. Eu não sei nem porque ele se deu o trabalho de falar sobre o Rubeles, porque eles falam e como se compreendessem muito sobre um lutador, sobre não entender, e não entendem porcaria nenhuma. Aí você pensa nessa trajetória, nessa leitura toda. Aí vem o Roger avançando. O que acontece? Esse avanço do Roger foi uma porcaria. Foi uma porcaria mesmo. Esse avanço do Roger é uma porcaria mesmo. Mesmo, sem sacanagem.
Foi uma porcaria. And don't just bet on crypto. A gente tem Bet with crypto. como identificar aqui que ele tá tentando encontrar o time, a trajetória correta. Ele tá identificando, ele tá lendo, ele tá vendo a guarda do cara. Tanto que ele tava numa posição que ele tava com o ombro na mesma altura. Ele entende a guarda e as distâncias. Aí ele fica numa postura mais alta, em que ele é superior em estatura. Ele fica lendo o adversário. O que acontece? Se ele não tivesse, se o Roger não tivesse avançado, ele teria acertado o soco aqui no queixo de forma extremamente pontual. O avanço do Roger fez pegar perto aqui da orelha. Se tivesse pego no queixo, teria sido muito mais brutal. Bet on crypto. Bet with crypto. Só aqui pra falar que a gente apontou sobre o wall. Foi pra trás. O que acontece? O Rebellious dá um pequeno avanço enquanto traz o punho pra trás, mas nesse avanço tem um pouco de um giro de quadril que não acompanha necessariamente o ombro. O parte superior do tronco vai estar projetado para frente, o tronco não, mas ele tem sim um giro que ajuda a acelerar muito o golpe. Pegou aqui na lateral. Cara, eu não queria nem estar fazendo esse vídeo porque eu tô virado pra cacete. Tô trabalhando sem parar, tô acordando tarde pra dedéu, trabalhando virando a madrugada. Aí o que acontece? Esse vídeo é muito necessário porque o Rebellious tem um problema muito grande, que ele é extremamente subestimado pela história dele no MMA. Isso atrai muitos lutadores de MMA a opinar sobre. O pessoal fala, ele não serviu pro... Ele não é nada demais, é superestimado porque não cresceu no MMA. Cara, é o seguinte. Ele é medalhista de Taekwondo. Taekwondo a gente poderia colocar dentro de um grupo de lutas que pertence ao kickboxing. Ele é da trocação. Cara, não tem como esperar que um lutador da trocação domine, sem nunca ter feito luta de grappling, domine um rapper numa luta de grappling. Não tem como cogitar. Não tem como cogitar. E mesmo que ele saiba se virar, não vai vencer elite, porque ele vai cair em muita armadilha, ele não vai saber o que é importante ser feito. Ele não vai saber progredir sem se lascar. Ele não vai. Não existe chance. Não existe chance. Não tem como. Um lutador grapper não tem como fazer frente a um trocador de alto nível numa luta de trocação. Que ele vai cair em armadilha. Vai cair em armadilha. Existe um problema muito grave, que a comunidade MMA subestima pra cacete tudo que é lutador. Não, Francis me enganou, vai ganhar o Tyson Fury. Oh, como ele venceu! Aí foi uma luta que Tyson Fury, sinceramente, brincou. Fez o Francis Ngannou dançar na palma da mão. Venceu da forma mais preguiçosa possível. Dá pra entender o pessoal do MMA. A verdade é que a culpa do Tyson Fury ter feito uma performance merda. Mas aí Anthony Joshua mata o cara. Foi uma vitória muito simples. A gente tem Floyd Mayweather aqui dentro da comunidade que eu pertencia, escolar, regional. O pessoal falava, não, Floyd Mayweather, nunca falar desse qualquer um. Esse qualquer um não tem menor chance contra o Conor McGregor. O Conor McGregor venceu o José Aldo. Não, ele é o melhor lutador do mundo. Aí foi feito de puta. Só perdeu só quando o Floyd quis, porque teve
mínimo 2 momentos de risco. Cara, o pessoal subestima muito a potencialidade de um lutador dentro da sua especialidade. O alto nível é extremamente predatório. O que acontece? A gente pode remeter a mesma coisa às artes marciais mistas e fazer a recíproca. Só que a recíproca não é encarado como válida pelas pessoas. A gente não pode esperar que um lutador de boxe vá lutar MMA e a luta só vai ficar em pé, vai ficar só no soco, não vai ter chute, não vai para baixo, não vai chamar para guarda, não vai finalizar. É impossível. Um kickboxer também, quando começar a derrubar, ferrou. É o que aconteceu lá com o mano lá do Alex Poitin. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome. Também é conhecido lá do Adesanya. O cara não cresceu porque é um kickboxer de excelência, mas não consegue adaptar 100%. Um lutador de grappling tem mais chance de adaptar para dentro do MMA do que um striker, porque o que acontece? O striking é minimamente intuitivo. Por outro lado, o grappling não é sequer nada intuitivo. Então é muito mais difícil você esperar o maior sucesso. O cara vai minimamente saber lutar em pé contra um lutador normal, porque o que acontece? Um lutador de grappling que nunca aprendeu nada de trocação, inacreditavelmente ele vai estar no nível de qualidade muito próximo de um lutador de artes marciais mistas, sem treinamento muito extenso, de baixo nível. Ele não vai ter a mesma noção de trocação de uma figura que vai ser melhor de todos os tempos. Não dá pra comparar Jorge St. Pierre, Anderson Silva, John Jones, Demetrius Johnson. Não dá. Aí o que acontece? O pessoal pega os patos, que são lutadores que nadam, correm, voam. Comer carne de pato é uma maravilha, carne gostosa pra cacete, mas não vou entrar nessa comparação de pato entre o lutador de MMA, porque é minimamente estranha essa conversa. O que ocorre? O lutador de MMA, ele vai ter 2 possibilidades de formação: ser lutador de artes marciais mistas mesmo. Lutador de artes marciais mistas, a formação dele é como artista marcial misto. Ele não vem do boxe, não vem do jiu-jitsu, não vem do wrestling. Ele pratica artes marciais mistas mesmo. E você tem a base que você começa com uma e vai para outra. Roger, por sinal, é isso. Ele tem Muay Thai, ele tem jiu-jitsu. É meio complicado. Tem mais chance de esperar uma melhor qualidade desse tipo de lutador que teve alguma especialidade, migrou para outra, do que uma pessoa que é mista. Mas ainda assim, a gente não pode falar que uma pessoa que tem uma experiência difusa, uma experiência que está espalhada entre vários campos, tenha o mesmo nível de especialidade de uma pessoa que tem uma vivência integralmente naquele assunto. Aí que acontece? Um lutador de artes marciais mistas vai se achar superior a um trocador numa competição de trocação? Se tu não for muito sinistro, não acho que é válido não. Roger Souza, Dino Roger da Cunha Souza, 15 lutas vitoriosas de MMA, 8 derrotas. Ele lutou no Jungle Fight, ao qual foi campeão. Ele foi campeão do MMA Global, Jungle Fight, outra promoção qualquer. Seguinte, eu vou trazer a colocação dele, que fez ele ter o atestado de adversário, né? Querendo ou não, não desmerecendo o meu adversário, né? Querendo ou não, ele tem um poder de nocaute grande. Pro MMA não deu muito certo, né? Tava lá na maior organização do mundo, foi despedido, né? Pegou umas surrinhas bobas lá. Pro MMA ele não serve. Ele é bem desleixado quanto à trocação dele, mas, como falei, tem um poder de nocaute impressionante. E eu já lutei contra favoritos, então não me surpreende muito.
peguei o cara que era número 1 da Rússia e o número 1 do Oriente Médio. Tinha 20 vitórias e 2 derrotas só. Eu sei que eu tenho capacidade de estar ganhando desse rapaz aí. Vou citar aqui uma frase que o meu amigo Vitor Petrino me enviou, lá da Brasília TQ. Ele falou assim, ele tem 30 segundos. Passou esses 30 segundos dele, tô acostumado a brigar 3 rounds de 5 minutos. Então, pra mim, eu consigo segurar tranquilo. Não vou fazer uma luta feia porque eu não gosto de correr, eu gosto de brigar. Então, creio que a gente vai se entregar lá dentro, vai ser legal. Não desmerecendo o meu adversário. O que acontece? Agora vocês entendem minha crítica muito grande, até sobre o promocional antes da luta. Ele fala sobre não desmerecer o oponente. O problema é que ele desmereceu se colocando numa prateleira muito elevada. O que acontece? A diferença de um lutador de alto nível do striking para um baixo nível, a gente pode falar sobre qualidade dos golpes, a gente pode falar sobre vivência, no caso experiência, a gente pode falar sobre leitura de ação, superioridade tática, a gente pode falar de muitos mini detalhes que tem que ser desenvolvido, precisam ser desenvolvidos. O que acontece, uma pessoa que não tem isso desenvolvida não pode achar que está na mesma prateleira que uma pessoa que desenvolveu isso. O Robles tem qualidade relativa. A trocação, como discernimento de distância, leitura de golpe, time muito bem desenvolvido. Ele não mostrou trocação dinâmica muito grande, emendar a combinação, ele não mostrou, ele não teve chance de mostrar. Mas relativo a essas partes que compõem o início do combate, ele é muito desenvolvido. Seguinte, esse vídeo não é para agradar. Eu não tenho comprometimento de agradar. Brasileiro, fã de brasileiro, o próprio Roger, não tem comprometimento de agradar ninguém não. Meu comprometimento é qual? Com o meu público, de instruir, explicar, analisar, fazer as pessoas entenderem mais sobre luta. O que acontece? Esse combate mostra duas coisas. As pessoas das artes marciais mistas estão querendo fazer frente ao Robles, acham que o cara é um fracasso porque ele tem uma carreira medíocre, que foi um total fracasso no MMA, e foi, não tenho o que negar. As pessoas pensam, nossa, agora ele tá na luta mais familiar a ele, eu vou ganhar dele nessa especialidade porque ele é um lutador medíocre e eu sou um campeão. Cara, ele de verdade, Vitor Pedreiro não tem a menor noção de distância, de time. Roger também não. Eu poderia falar uma porrada de lutador brasileiro que também tem, porque o que acontece? Se ele falou, não, ele só tem punch, os 30 segundos, ele tem punch. Cara, não falou, olha, cuidado, porque ele tem um olho muito bom, ele tem muito discernimento. Que, seguinte, se você não tem, você não é capaz de identificar. E se você não tem noção disso, você vai achar que o lutador não tem. São qualidades que são muito importantes, mas são invisíveis para pessoas que estão numa situação que para aquele nível são medíocres. O que acontece? Eu não tenho como pegar detalhes do alto nível de uma luta de grappling se eu não tenho a menor noção. Eu não tenho desenvolvido essas qualidades, eu não tenho noção que existem essas qualidades. Eu vou ser incapaz de discernir quando elas estarão sendo usadas. O que acontece? Eu tenho total noção dessas coisas relativas a lutas de percussão, a trocação, a porradaria, o strike. Eu consigo identificar. Você não pode esperar que uma pessoa que não tenha identifique sem ter, sem nem saber que existe. No caso, o Roger não tem, o cara que aconselhou ele, que é lutador, se bem lembro do UFC, também não tem. Porque para subestimar e não apontar a característica mais importante, que é a leitura, que é o olho bom, o olho afiado e o timing, é porque não tem. É complicado. O que acontece? Isso é desmerecer o oponente demais. Desmerecer, tá colocando uma prateleira que não pertence. Eu não posso achar que eu vou falar, ué, Mica Calvão, bora fazer um rolo, eu vou te finalizar, você tá...
lascado na minha mão, que tu não tem chance. Eu nunca fiz. Eu só fazia jiu-jitsu com meu travesseiro, maluco. Como é que eu vou pegar um cara que tá na nata? Não pode ser cogitado e pensar o seguinte: coloca Gordon Ryan pra lutar contra o Alex Poatan no Glory. Mas, maluco, vai ser uma taca tão fodida. Mas o cara vai levar uma taca tão ferrada. Tu vê o levinho do Rico Verhoeven contra o Tom Aspinall. Tom Aspinall, se quisesse, maluco, o cara ia virar boneca de pano, ia virar brinquedo. Ele levou uma bifa. Mas ele levou uma bifa tão colossal. Não. Cada um dentro da sua especialidade. O lutador marcial misto, ele tem um comprometimento de estar um nível satisfatório em tudo. Nível satisfatório não quer ser alto nível. Se ele tem essa qualidade, tem essa noção do alto nível, daquela especialidade, parabéns, ele vai ser diferenciado. Por que você coloca Anderson Silva? Khabib é o cacete. Não vou entrar nesse método. Relativo a strike, relativo ao wrestling e grappling, ele realmente tem ele tem características de alto nível, mas strike era horrível. Falei só pra usar. Você tem John Jones, Jorge St-Pierre, Anderson Silva, Demetrio Johnson. Cara, na trocação eles eram monstros. Eles tinham qualidade que não deveriam ter como lutadores marciais mistos. Eles não deveriam ter essas qualidades. Características que fazem eles serem claramente acima de todos. O que acontece? Sabe como ele não subestimar o Robles? Era o seguinte: ele pegaria a equipe dele e fala: olha, é o seguinte, eu acho que esse cara deve ter alguma coisa aí que é um diferencial muito grande, que talvez eu seja deficiente. Galera, bora estudar um pouco, vamos identificar. Quebra-cabeça, alguém vai encontrar. Eu tenho certeza que na equipe dele tem uma pessoa com muita capacidade, sobretudo relativo à trocação, para entender. Fala: é isso aí. Caso não tenha, fala o seguinte: vamos falar aí com outras equipes, porque esse cara é muito misterioso. Eu quero entender qual é o mistério dele. Aí ele encontra uma pessoa que identificou e treina, faz um camping com uma outra equipe só pra ter chance, cara. Artista marcial misto pensa: ai, o cara foi medíocre. Eu sou um ótimo lutador de artes marciais mistas, porque eu vou com certeza espancar esse maluco. Chega lá e vira um cadáver, cara. Pelo amor. Pelo amor de Deus. Cruzes, credo. Cacete. É que acontece, eu sou muito irritado. Eu sou muito irritado com discussões que falem sobre um tipo de luta ser superior a outra. Um lutador é superior a outro. Quer dizer, deve ser. Não existe luta superior a outra. Eu vou ser sincero, eu falo com muita tranquilidade. Eu bato no peito com tranquilidade. O boxe é a melhor luta pra lutar boxe. Não vai ser um lutador de Muay Thai, um jiu-jiteiro que vai vencer um lutador de boxe numa competição de boxe. A Muay Thai é extremamente superior a tudo que existe nas regras do Muay Thai. Isso é óbvio. Só que as pessoas não entendem isso. O lutador de artes marciais mistas coloca pra ele competir lá no Raja Darne. Maluco, o cara vai levar a maior diferença da história. Ele vai levar 50-0. Ele não vai nem fazer 50-45, é 50-0. Vai ser histórico. Vai aparecer em todos os portais de notícia. Vai ser a maior diff da história, a maior diferença de pontos da história moderna. Isso vai tá. A humanidade vai lembrar disso até seu último momento. Você não pode falar que alguém é superior a outra pessoa fora daquela especialidade. A não ser que o cara realmente seja. Mas aí, compara. Se esse cara for a nata com a nata real, porque tu tá pegando o lutador de artes marciais mistas, que não é parte da nata, tá querendo falar sobre a nata de uma parte do kickboxing, do taekwondo. Robles faz parte da nata do taekwondo. Um cara de artes marciais mistas
que não tem a menor ideia de trocação, quer se colocar numa prateleira de um cara dentro da sua especialidade. Cara, me deixa muito incomodado, me deixa extremamente incomodado um cara achar que é extremamente superior ao outro dentro da sua própria especialidade, sem mostrar, sem testar. Aí quando vai mostrar é morto. Sinceramente, isso daí, sabe por que eu tô tão inflamado? Ankalaev contra Alex Poatan. Se tudo der certo, talvez eu consiga trazer essa luta. How?